Salve, salve, pode cair, seja ruaceiro. Papo de rua! Olá, meus amores! Estamos aqui ocupando a rua com o nosso podcast. E olha, um dia mais do que especial. Estamos aqui em SP, na Parada do Orgulho, no meio da Avenida Paulista. A gente mudou aqui um pouquinho o nosso cenário, né? Mas o Papo de Rua continua vindo para trazer para vocês entrevistados incríveis. Do meu lado, Robertinho Aves. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu diria que o nosso cenário hoje é de sucesso. De sucesso. E de brilho. Tá, é de maravilha o nosso cenário hoje. Eu estou aqui do meu lado esquerdo com o Elton Ferreira, gente. O Elton, ele é diretor de arte, ele é ilustrador. Para você que depois vai conhecer o Instagram dele, ele tem pinturas maravilhosas. Eu não sei se são pinturas, mas assim, a gente vai falar sobre as ilustrações dele. E eu estou muito feliz de te receber. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, eu estou muito feliz pelo convite. Né? Eu sempre sigo vocês, assisto, eu adoro e estou muito feliz de estar participando dessa vez. Você assiste a gente? Sim. Nossa, temos uma audiência! Então é você, Uel! Será? Então era você que vai lá, dá o like, curte, ativa o sininho. Então vamos fazer um quiz. Vamos fazer um quiz. Quiz Papo de Rua. Programa 64, quem Qual que participou? Olha. Brincadeira. Não, o Elton, ele tá aqui nervoso um pouquinho, né? Primeira vez na frente das câmeras. Primeira vez, gente, fazendo um podcast, assim, na frente das câmeras, é a primeira vez. Normalmente eu tô atrás também, né? Então, Me conta um pouquinho então da sua profissão. tá. Eu trabalho com direção de arte e aí ela envolve, enfim, diferentes cenários, né? Campanha publicitária, redes sociais, branding, enfim, vários nichos, mas hoje eu trabalho pro YouTube, né? Do YouTube Brasil e bem na parte das redes sociais ali, tá sendo uma coisa super legal pra mim, super diferente. Normalmente, né, eu trabalhava muito ali com empresas e tal, brand da empresa mesmo. Mas agora eu tô indo por uma parte assim um pouco mais, né, divertida, digamos assim, do design, né? E eu vi o Instagram dele, ele é ilustrador, né? E você trabalha com cores muito vivas, fortes, quentes, né? Você tem ali muito a presença do laranja, do vermelho. Eu achei muito interessante. Em que momento que você foi pego ali pela ilustração? Olha, desde que eu me lembro por gente, na verdade. Eu sempre gostei muito de desenhar, desde que eu era muito criança. Meus pais, eles sempre, né, me ajudaram muito com isso, então me incentivavam demais, né, comprava canetinha, né, essas coisas assim. E eu comecei a pegar mesmo essa parte de ilustração a partir dos 12, né, comecei a fazer pintura mesmo, entender um pouco mais de cores. E assim, tudo ali, né? Eu sempre morei na periferia. Então era aquelas coisas, apareceu uma oportunidade ali relacionada à arte, eu já entrava, já tentava aproveitar. E aí eu comecei com a parte de ilustração, de fato, eu acho que há pouco tempo, na verdade, assim, que eu realmente quis me jogar. Eu falei, não, eu gosto tanto disso, né? Porque o design começou a partir disso, na verdade. Eu gostava de ilustrar, falei, bom, no mercado, o que eu posso fazer utilizando isso de alguma forma? Eu entrei no design. Mas agora eu me joguei na ilustração também, de fato, né? Pro mercado, pra mim também, né? Porque a gente faz, começa pela gente, eu acho. Essa arte, essa coisa, ela sai da gente, né? E, enfim, acho que começou assim muito cedo, na verdade. Desde sempre. Ilustração é igual a pintura? Depende, nós vamos entrar numa outra polêmica. A gente anda polemizando aqui, né? Outra polêmica, né? Eu acho que são artes diferentes. Queria que você explicasse pra gente. Você fala do design e do... Porque, por exemplo, eu até comecei, né, o programa falando assim, tem umas pinturas ali. Ah, sim. Mas qual que é a diferença? Você, então, o que tem lá são ilustrações, não são pinturas. Ou são também? Só explica pra gente entender o conceito e entender um pouco mais do seu trabalho. Tá. Eu acho assim, a ilustração, normalmente, a gente quer ilustrar algo para que você consiga captar ali na hora. Então, né, se eu vou fazer uma ilustração, por exemplo, pro Itaú, né, eu estou ilustrando ali, eu fiz, né, vou pegar uma campanha que eu fiz. Eu estou ilustrando um consórcio, sei lá.
Eu tô fazendo ali uma pessoa indo fazer um concerto pra comprar uma casa, comprar uma moto, sei lá. Isso é uma ilustração. Eu tô fazendo com o objetivo de passar uma informação. A pintura, a arte, não necessariamente você precisa fazer isso. Você vai colocar um sentimento ali. E aí, isso vai depender muito do olhar das outras pessoas em cima da sua arte, porque cada uma vai ver uma coisa, a partir do ponto de vista da vivência dela. Então eu acho que a pintura, a arte, ela vai muito nesse contexto. A ilustração usa disso com um objetivo específico, eu acho, para você conseguir mostrar o que você quer mostrar, entendeu? Então deu para entender? Eu entendi que é o seguinte, a arte é livre, né? É livre. E aí você usa ela da forma para o objetivo que você quiser. Eu acho que é isso. Que é exatamente o que a gente faz aqui hoje, né? E olha só que interessante, você nos trouxe, né, pra gente poder bater esse papo aqui hoje, você nos trouxe muito essa referência pra gente falar um pouquinho da diversidade, no sentido de como estão ocorrendo, né, mais referências, tanto nas artes, seja teatro, eu já vejo que eu venho do teatro, então eu já vejo um movimento muito grande LGBT dentro dos palcos e com peças mais politizadas, digamos assim, e a gente vê um crescimento, né, no cinema, na televisão, né, já teve época que tiveram novelas que matavam os personagens LGBT se o público não agradasse, ou que cortava um beijo homoafetivo, e hoje a gente vê uma coisa mais escancarada. Sim. Como que você se sente fazendo parte também dessa arte? Olha, pra mim uma coisa excepcional, porque assim, na minha época pra cá, esse movimento ele foi só crescendo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu não me sentia representado de nenhuma forma. Eu me sentia muito perdido, na verdade. Eu falava, será que só eu sou assim? Eu não tinha nenhuma referência, né? Hoje em dia, você vai ligar a TV, você vai assistir uma novela, tem um casal LGBT, entendeu? Tem, sei lá, um menino que ele está sofrendo alguma coisa que a gente sofreu nessa novela nova que está passando agora. O menino, ele só, assim, a partir do momento que tem uma cena, eu já vou ali pro meu estado de criança, eu já lembro de coisas que me falaram, entendeu? Então, é muito legal, assim, essa questão de estar vendo isso acontecer, de ter essa visibilidade, porque eu acho que isso faz com que as pessoas comecem a entender que elas não estão sozinhas, na verdade, que isso é um movimento normal, entendeu? Tipo, faz parte de todo mundo, tá ali, e as pessoas tipo, não vão mais esconder, né? E isso em todo lugar, né? Campanha publicitária, na novela, em filme, série, né? É uma coisa que está aparecendo com muita força, né? A gente é um público muito forte, né? Então eu sou muito grato, né, de verdade, de fazer parte. Eu adoro ser viado, entendeu? Eu falo dos meus amigos, eu amo ser gay, gente, assim. Pode ter uma época que eu tinha dúvida, agora eu não tenho mais. É ótimo, sabe? É ótimo que eu leve isso, né? Você falou de referência, né? Como que foi, em que momento que você achou essas referências? Como você falou que estava perdido, numa época você se sentiu meio perdido e tal, quando você era mais novo também, né? E como que você conseguiu achar essas referências? Onde você foi buscar? Como você conseguiu? Como que foi pra vocês? Olha, demorou muito pra aparecer. Eu fui uma pessoa que eu me revelei muito cedo, na verdade, me revelei com 13 anos, porque eu já sabia o que eu queria, né? E eu sou muito assim, eu sei que eu quero, é isso e acabou. Mas eu comecei a ter uma referência de, por exemplo, eu posso ter uma família, eu posso, sabe, ter minha casa, eu posso conviver com as pessoas que eu amo sendo assim. Eu acho que foi um pouco depois da escola, assim, num curso inclusive um curso de cinema que eu fiz, né? Era um curso gratuito, assim, e um dos professores, né, ele era gay e ele tinha um marido que também ia lá de vez em quando. E eu acho que eles me acolheram muito, assim, pra explicar muita coisa sobre a vida, sabe? E aí eu acho que a partir desse momento eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Porque eu sempre me via muito sozinho, na verdade. Eu sabia o que eu gostava, mas eu era sozinho. Eu falava assim, tipo, não sei se é possível eu ter um relacionamento, namorar com alguém, levar pra minha casa, pra
fazer um churrasco, fazer um almoço. E eles me trouxeram um pouco disso, sabe? Eu falei, não, é possível sim, sabe? Dá pra gente ser feliz, dá pra gente participar desse meio também, do familiar de alguma forma. E aí foi que eu comecei a ter mais referência, aí eu comecei a pesquisar, né? Tinha alguns filmes, eu lembro, tinha um filme que eu assisti que também me trouxe uma referência muito forte, chama, acho que é Pra Sempre Califórnia. Né, que era um menino que ele ainda não se aceitava e um moço vai ajudar ele ali, né, ele acabou se apaixonando e ele cuida do irmão e eles acabam criando meio que uma família entre eles ali, né, ele cuidando do sobrinho com o cara, fazendo arte. Eu falei, gente, sei lá, parece uma vida que eu gostaria de ter, assim. Então acho que algumas referências vieram daí, veio de cinema, né, querendo ou não, veio bastante coisa de cinema, já que eu tava ali inserido, me veio dessas pessoas também. E é o que você falou, né? Existe um preconceito aí na sociedade, meio cultural até, que você falou de família, né? Então às vezes você fala assim, ou você é gay ou você tem uma família, e não, né? Você constrói uma família ou você é gay, não, na verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas isso é uma coisa meio enraizada na... Sim. E mesmo assim, a gente vê essas referências hoje em dia, né? E você consegue se enxergar ali, mas eu acho que ainda é pouco, né? Porque às vezes é o que você falou, tem um casal às vezes na novela, tem uma, você tem 500 famílias na novela, então tem uma que é o LGBT, né? Exatamente. O que você acha que ainda precisa? Quais os caminhos? Ou você acha que está indo num caminho bom? Você é muito novo, né? Você tem 33, né? 34 anos. Eu tenho quase 10 anos a mais que ele. Senhor, me ajuda. Parece que tem bem menos que eu, na verdade. É o Botox. Eu faço no ano que vem. 44? 34. 30, claro que não. Respeito. Mas eu quero dizer assim, você acha que está caminhando numa velocidade ainda que boa, assim, ou não? Já deveria estar a passos mais largos? Olha, eu acho que assim, do momento que eu nasci, tá? Pra cá, pra mim a evolução foi muito grande, porque eu passei de um momento onde eu não conseguia nem falar pra minha família que eu era, pra um momento onde eu convivo com todos e eles me respeitam, né? Então eu acho que, assim, dentro desse caminho, eu acho que funcionou bem, mas eu acho que agora já tá aqui. Então precisa começar, quando você quiser, por exemplo, ter um protagonista LGBT numa novela, seria interessante. Sim. E eu acho que isso não seria tão aceito ainda hoje, por exemplo. Eu fico imaginando um protagonista LGBT, como seria isso? Você entende? Um filme, tudo bem, vai ter um nicho, mas uma coisa que é TV aberta, por exemplo, não sei. Eu acho que tinha que ser mais rápido. Eu acho, né? Eu acho que assim, não tem por que não ser, né? Na verdade, essa que é a questão. As pessoas, elas têm uma visão muito deturpada, né? Do público LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que isso precisava mudar. E isso precisava mudar e vai mudar quando isso for inserido de maneira muito natural. Já está sendo, mas eu acho que poderia ser mais. Aqui a gente já vê essa naturalidade, né? Sim. A gente já tá vivendo isso. Olha quantas pessoas já passaram por aqui. Hoje ainda vão chegar, vão passar e vão descer ali, né, a Consolação e vão até o centro. Então, assim, o movimento tá aqui, né? O movimento tá aqui. Tá na nossa cara. O que a gente precisa realmente é avançar. Por que você acha que na arte... Porque é isso, né? É no cinema, é no seriado, é nas artes plásticas. Por que será mais fácil transitar nesse meio artístico do que a gente vê, sei lá, uma sala inteira de bancários, por exemplo, que são LGBT, ou pessoas as pessoas ainda estão no armário? Você acha? Congresso no Senado. Congresso no Senado. Com certeza, tá? Com certeza. Araguaia. Eu acho que o caminho da arte, ele já é muito mais aberto, assim, desde muito antigamente, para o público minoritário. Que a arte é onde as pessoas, o público minoritário se encontra, né? Então, eu acho que dentro desse caminho da arte é onde a galera acaba se encontrando, mas de fato, assim, esses outros caminhos ainda estão muito fechados e as pessoas ainda estão se no armário, né? Vou contar um caso rápido que aconteceu comigo, mas há um bom tempo atrás, né? Eu trabalhei para um supermercado que eu não vou falar qual, né? Eu trabalhava na parte de marketing também, e eu era o único. E eu era o único LGBT de toda a empresa. É um mercado grande, enorme.
nível nacional. E só tinha eu de LGBT. Só tinha você que se colocava. Porque eu descobri ao longo do tempo que eu fiquei lá que existiam mais. Mas que morriam de medo de perder o emprego, se falasse. E achavam o máximo eu chegar já assim, ó, eu sou LGBT, eu sou gay, é isso. E obviamente que eu sofri, assim, muito preconceito dentro desse caminho, né? Mas por outro lado, talvez você também virou referência para essas pessoas que estavam com medo. Sim, assim, eu sempre pensei uma coisa comigo, eu não vou me esconder de quem eu sou. Então, ou vai funcionar pra mim o espaço ou não vai funcionar. E se eu sentir que, assim, eu preciso do espaço e eu vou ter que forçar o funcionamento de alguma forma, então as pessoas vão ter que me engolir. O preconceito delas vai ter que ser engolido, porque não tem o que fazer. E foi o que aconteceu lá. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá, foi um período bem difícil. Eu recebia, enfim, e-mails terríveis. Nesse nível? É mesmo, assim, nesse nível. Da galera olhar torto, tipo, chichado, eu ficar sabendo história. Gente, eu lembro que teve uma vez, um momento ali que eu tava no CD desse espaço. CD é onde é o centro de distribuição, né? Na parte de cima, era tudo envidraçado e tinha muitas pessoas olhando pra fora. Eu tava lá com uma amiga, né? Conversando e ela achou que era com ela, porque assim, nesse CD quase não tinha mulheres. Eu falei, amiga, não pode deixar que isso aconteça, né? Porque imagina se você tá sozinha, assim, né? Sei lá, essa galera te ataca, né? Ela foi perguntar pra uma das pessoas que eram desse espaço e eles descobriram que eles estavam fazendo um bolão pra descobrir se eu era gay ou não. Gente. Juro. Nesse nível, era muito complicado trabalhar nesse lugar. E aí eu falei assim, tá, estamos passando por isso. Eu não vou baixar a minha cabeça. Entendeu? Eu lembro que eu fui nesse refeitório no outro dia e eu ficava olhando pra galera fazendo assim, ó. Dá umas piscadinhas. Pra galera. A piscadinha, eu falei, se tiver dúvida não precisa mais ter. Falei bem alto assim, ó. Eu tava comendo minha amiga aqui, rindo horrores. E assim, eu não vou me esconder, entendeu? Assim, eu me escondi por um tempinho, mas a minha família me abraçou muito bem. Né? Minha família, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. O suporte mais importante você já tinha. Eles me abraçaram, eles falaram assim, não, a gente é família, não interessa. Entendeu? E se alguém falar alguma coisa, a gente vai cair matando também. Então assim, pra que eu vou me esconder de pessoas que, entendeu, não tem nada a ver com a minha vida? Eu acho assim, a questão de repente não é se esconder. Você, de repente, cansa você ter que ficar toda hora, sabe, explicando, falando, lutando, brigando, enfim. Tem coisa que às vezes não vale, dependendo do ambiente que você tá, ou das pessoas que você tá, não vale você gastar sua energia com esse... tá bom, vai. Meio que isso, sabe? Tem uma hora que você dá uma cansada, mas assim, se precisar, sim, a gente vai falar. Como você lida com isso? Com esse letramento do outro, né? Assim, com as perguntas que não fariam, digamos assim, para uma pessoa heterossexual, sabe? Com essas perguntas que ultrapassam, né? Que vão pra curiosidade mesmo. Como é que você ensina essas pessoas? Ou precisa ensinar? Como é que você lida com isso? Olha, acontece bastante, né? E assim, eu tento ser o mais tranquilo possível, porque assim, se eu sinto que a pessoa realmente tem uma dúvida, né? É uma coisa que ela não tem nenhuma... Dá pra ter acesso, né? A gente sabe que dá pra ter acesso, mas enfim. Eu tento explicar da melhor forma possível. Agora, se eu sinto que é meio que de tiração ali, aí eu explico detalhadamente. Aí que eu coloco detalhes picantes. Aí todas as informações, tintim por tintim. Mas você quer saber, é isso? Porque eu tenho um colega que é isso que ele fala, assim. Geralmente as pessoas perguntam qual a posição de vocês aí na cama. Não, né? As pessoas têm noção. Agora, por que que pra uma pessoa LGBT você tem a curiosidade, tipo de né? coisa, né? De coisa tão particular, né? Eu não sei, você já recebeu esse tipo de pergunta? Eu nunca recebi, não. Não, só dependendo se for um papo assim, mas entre amigos, entre agora de pessoas que vêm de fora e vêm ultrapassar ali a sua privacidade. Dessa forma, eu acho que nunca chegaram, assim, uma pessoa desconhecida chegar aí pra mim perguntar qual é a posição de cada um. Eu acho que não, porque, assim, graças a Deus, eu acho que eu sou cercado de pessoas que têm bom senso. Mas, assim, minha família já chegou assim, ai, como é que é? Entendeu? Eu acho que é uma curiosidade assim, falar. Aí você vira assim, como é que você faz? É igual, é a mesma coisa, assim. Isso, tá ligado? Eu falo assim, uma hora eu sou você, uma hora eu sou ele.
Ela Você não fica, "Ai, explicou nos sério?" detalhes, né? Não É, explicou nos mínimos detalhes pra família. Mas você sabe esse lance de preconceito e tal, que às vezes o que pega mais não é aquele preconceito explícito que a pessoa vem e fala na sua cara e tal. Uma joaninha, tá? Vou tirar. É aquele mais velado, É né? aquele velado. O velado machuca muito. Né? Eu acho que quando é explícito, você consegue rebater. Mas quando ele é uma coisa meio mascarada, ele vai num íntimo ali seu, você fica meio sem Às vezes dá uma- saída um pouco assim. Às vezes pega, né? Dá uma mexida que. Normalmente eu só me retiro, eu falo, eu não vou tá também. bom. Né, ficar num ambiente onde Sim, você é tratado dessa forma, Sim. né? Eu entendo que a pessoa não chegou no nível de evolução que ela precisa ainda. Tudo bem, né? Eu fiquei com uma dúvida, você estava falando, né, das empresas, e na hora da contratação? Porque assim, você foi contratado lá no mercado, aí você também foi contratado no YouTube, você também... E aí daí os funcionários, né, tinham essa questão, que é mais uma questão deles do que com você, né? Diz mais sobre eles. Como que é na hora da contratação? Você sente uma resistência ou não? As empresas realmente estão colocando na prática essa coisa de você aumentar esse número de pessoas dessa comunidade? Olha, eu acho que depende muito da empresa, tá? Depois desse evento, eu sempre pergunto para as empresas se elas têm uma política de diversidade. E eu vou a fundo para conhecer, porque não adianta vir agora, colocar o loginho colorido e tá show, entendeu? Eu acho que tem que ter coisas que vão realmente ajudar a comunidade. Então, assim, depois que eu saí de lá, todas as empresas que eu entrei, eu sempre perguntei como que é a política de diversidade da empresa de vocês. E aí eles explicam se tem, se ainda não tem, querem fazer, mas tem realmente interesse, né? Como é que as pessoas lidam com isso aí? Tem algum LGBT já contratado? Como é que funciona? Por quê? Você que entrevista o Sempre. contratante para ver se você quer trabalhar lá. Sabe por quê? Tudo bem, emprego não é uma coisa fácil de conseguir, né? Mas a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro de uma empresa. E eu não quero ser maltratado de novo como eu fui. Porque assim, eu bati de frente, mas é uma coisa que me marcou. É uma coisa que eu falei, nossa, é isso que, né, que é ser escorraçado mesmo, tá? Então, eu sempre pergunto, e assim, por sorte, todas as empresas que eu acessei até agora tinham ótimas políticas para diversidade, né? Trabalhando agora nessa agência, junto com o YouTube, e lá eles têm uma política fortíssima, tá? Contratam transgênero, gay, lésbica, negros, isso é uma política fortíssima e é para cargos altos, não é, né? É para coisas assim, são coisas grandes que a gente não acessava há um tempo atrás, a gente não conseguia por ser que a gente e agora a gente está conseguindo, então eu acho que isso está mudando bastante, está muito legal, inclusive, né? Mas não são todas não, infelizmente ainda não são todas. Tem umas que mascaram, que falam assim, Sim. temos, mas na prática não muito. Tipo, a gente tem a ideologia maravilhosa, mas a prática. Mas eu acho que até porque precisa ter, entendeu? Algumas pessoas colocam porque precisa ter. Sim. Porque senão ficam mal vistas no É mercado. tipo aquela lei de contratação PCD, né? Que tipo, tá contratando porque tem que ter, mas se não tivesse, não tava Exato, contratando. exato. Para tudo que eles consideram minoria, né? A gente estava conversando aqui com outras pessoas hoje também, Well, e a gente tá... Você se sente minoria? Ai, eu acho que eu me sinto ainda um pouco, mas não tanto quanto antes. Tá? Eu sei que realmente a gente é minoria, né, e tudo mais, mas assim, o núcleo que eu convivo, onde eu trabalho, não faz eu me sentir assim. Então, nesses pontos que fazem a diferença, né? Porque a gente sabe que é minoria, a gente sabe que é. Mas se sentir é outra coisa, né? Você saber que você é e você sentir que você é, são coisas ali meio diferentes. Hoje eu não me sinto tanto, né? No trabalho não, na família às vezes sim. Tá, não é todo mundo ali. Eu acho que da minha família tem eu e mais um primo, assim. Então a gente meio que vira um evento ali, né? Não, eles chegaram, a galera divertida. Ai, que legal, se divertido de chegar. Vou rolar stand-up agora. Ai, coloca ali o microfone pra ele. Né? Mas assim, eu acho que ainda me sinto um pouco mais, agora um pouco menos. Eu acho que as coisas estão mudando pra gente, assim. Que a gente se sinta confortável de estar nos ambientes, sabe? As pessoas, enfim, começando a entender.
tem isso que ele falou, né? Já chegou, agora vai ficar mais alegre e tal. Tem essa mística, né? Esse estereótipo, né? Estereótipo, porque, eu quero ser feliz e tal, não é questão de ser feliz. Eu acho que isso, inclusive, vem de, entre aspas, ser mais alegre ou mais feliz, até mesmo pela conta de toda hora ter que ficar levando coisas que você releva, que você leva. Então você acaba levando isso, em vez de você trazer para um lado negativo, então você acaba, às vezes, brincando, fazendo uma piada, ou levando de um jeito mais leve e acaba sendo isso, mas é igual pra todo mundo, assim, né? Mas acontece pra você? acontece. É um Usar do humor, ou usar do atrevimento, né? Gente, é uma skill que ela aparece porque é quase obrigatório, né? É assim, eu acho que a questão do humor, né? Ela cai muito numa questão de aceitação mesmo, né? Porque se você acabar trazendo algum tipo de felicidade ali, as pessoas elas começam a tirar um pouco o preconceito, porque ele é engraçado, ele, nossa, faz a vibe ficar melhor. Tem muito disso. Obviamente a gente não é obrigado, né? Mas... A entreter, né? Chegou Né? entretenimento, pega uma malabar Meu e Deus, bora. meu Deus, bora lá, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente desde pequeno começa a perceber que assim, se eu fiz essa galera rir, então eu tô inserido. Você entende? E aí você vai tentando criar essa coisa pra você estar junto das pessoas, né? E na verdade, eu acho isso meio ruim, porque depois cria uma ansiedade horrorosa. Às vezes você não tá com carisma pra ser engraçado, legal. E as pessoas cobram, mas você não tá bem? Nossa, você tá tão triste, você tá pra baixo. E não sei... Só não quero fazer piadas, entendeu? Tá tudo Só bem. quero aqui ficar na minha. Hoje não tem stand-up, tá? E aí tem um lance disso daí, que eu acho também, que às vezes assim, a outra pessoa, ela, de certa forma, ela pode estar tão enrustida que ela fala assim, nossa, eu queria ser feliz e alegre que nem ele, entendeu? Tem um pouco disso também. Eu acho, chega um momento que a pessoa ela se aceita como ela é também. Ela fala, não sou, é engraçada, tá tudo bem. Sim. E ela vai encontrar o espaço dela, né? Mas eu acho que rola um pouco disso. Né? Saca? De tipo assim, eu tô me reprimindo aqui, então eu te admiro porque você tá sempre sorrindo, feliz e tal, e eu queria ser assim. Só que a pessoa ali, ela acha, né, independente da escolha dela, do que ela seja, ela tá ali numa sociedade que ela tá se reprimindo culturalmente e não quer se expressar, entendeu? Sim. Pode falar. Eu acho que isso acontece muito e isso eu acho que traz um outro viés, assim, que é quando a pessoa ela realmente se fecha mesmo, por conta disso. Porque ela fala, cara, eu não consigo ser essa pessoa carismática, entendeu? Olha pra você e fala, nossa, todo mundo gosta dele. Eu queria ser assim, mas eu não sou assim, né? Eu tenho uma amiga que a gente conversa muito sobre isso, porque eu sou carismático e ela não é. Não. Na verdade ela é assim, eu acho, né, pelo menos, mas ela não acha. Ela fala assim, é difícil fazer amigo e não sei o quê. Eu falo, cara, mas você não, entendeu? Não precisa disso. Você tem que ser você, independente. Você não quer ser carismática, não seja carismática. Você não é obrigada, entendeu? Você não é obrigada a ficar servindo ali atenção pras pessoas. Exatamente. Entendeu? Não é um espetáculo, né? Quase uma fomo, né? Eu quero participar também. Você não precisa, se você não quer, você não precisa, entendeu? Mas a galera que eu acho que não tem tanto isso, talvez sofra um pouco mais, sabe? Pra interagir com outras pessoas, pra ter assunto com outras pessoas, é mais difícil mesmo. É muito se preocupar com o que o outro pensa sobre você, né? E eu queria saber, você falou uma coisa que eu achei demais, que você falou assim, eu amo ser viado. Eu queria saber o que você ama. O que Olha, você ama de ser LGBT? olha, eu amo a forma como os LGBTs em si interagem. Então, assim, eu gosto. Se eu ir ali conversar com um menino, com uma menina, com alguém, eu sei que vai ser muito ok, sabe? Porque a gente, como comunidade, a gente se entende muito. E assim, a parte que eu gosto de ser viado é a parte que eu gosto de participar dessa comunidade. De fato, eu gosto muito. Né? E por todo o resto, né? As festas, né? A gente pode se expressar muito mais forte, eu acho, porque a gente tem uma coisa da luta ali que é muito pela expressão, por se expressar de fato. A gente pode usar a roupa que a gente quer também. A gente não precisa ficar numa normatividade ali, sabe? Pode usar roupa, as cores. E assim... Parece que vocês são mais livres pra fazer bagunça. Eu adoro bagunça, entendeu? Então. Eu gosto disso. E assim, eu fico vendo, assim, uma galera, assim...
hétero triste, o né? hétero O triste. hétero é muito Cara, o hétero triste parece que tem uma coisa ali criada, não todos, obviamente, não vou generalizar, mas é uma coisa assim, eu preciso crescer, eu preciso estudar, aí eu preciso namorar, casar, ter filhos, porque se eu não conseguir atingir todos esses objetivos, eu não tô tendo sucesso na minha vida. A gente já não precisa de nada disso, entendeu? A gente precisa ser feliz. O nosso único objetivo é ser feliz. Como eu vou ser? Depende. Aí, vou ser feliz viajando, eu vou ser feliz comprando um apartamentinho, sabe? Eu vou ser feliz comprando um sofá, eu vou ser feliz casando. A gente tem todas as possibilidades. Então, eu gosto muito. Vocês não se prendem a uma linha do tempo, né? Que Não. tem que ser percorrida ali na jornada Até da porque vida. a gente já meio que no começo já foi excluído dessa linha do tempo, né? Aí você falou, agora a gente pode fazer o que A gente já não tinha o quiser. direito de ter isso, então a gente arrumou o nosso caminho, né? E agora a gente tem esse direito também, então eu acho que é isso, a gente vai conquistando coisas, a gente tem uma liberdade muito maior, eu acho, pra ser quem a gente é, pra gostar do que a gente gosta, sabe? Em relação a tudo. Tudo. Sexo, entendeu? Você ser livre com você sexualmente também, né? A gente sabe que a heteronormatividade não deixa, né, as pessoas serem muito livres, né? É um preconceito da própria sororidade, então Sim. assim, Você é casado, certo? sou casado. Você anda de mãozinha dada, na rua, o que vocês deixam de fazer alguma coisa? Tá. Eu ando com ele de mão dada, a gente se beija na rua, se abraça, eu faço carinho nele, independente do lugar que eu tô. Se as pessoas vão olhar, a gente tá, pouco se fudendo. Curiosidade Já teve rolou alguma situação de preconceito, alguma coisa assim? Já várias vezes. É? Nossa, já teve pessoas falando, vocês vão queimar no inferno, passando assim. Galera de Mas chegar é e falar assim, delícia. Aí eu falo, eu te encontro lá então. nos vemos lá. Quem vai chegar primeiro é você. Te encontro lá então. Já Responde mesmo, assim? Sou carudo. Às vezes, assim, quando eu vejo que não vale a pena, eu passo, mas às vezes eu gosto de assim, que Às vezes. idiota. Pra quê? Se dependeu, né? Do tempo pra poder fazer isso, eu também vou retribuir da mesma forma. Acho que merece. Tem gente que merece. Mas eu não deixo de fazer as coisas por causa das pessoas. Sim. Na verdade, assim, é basicamente isso. Eu não deixo de viver minha vida da maneira que eu sempre sonhei em viver por causa das pessoas. Entendeu? Se eu quero andar de mão dada... E assim, a pessoa que tá comigo, eu acho que ela tem que ter muito esse viés também. E o meu marido, ele... né, posso falar o nome dele? Claro. Claro. É o Derek, né? Ele é professor de sociologia, sabe? Ele é diretor na faculdade dele, ele conseguiu uma posição muito legal na faculdade dele, que eu sei que ele sofre muito preconceito ainda, em certos aspectos. E ele, assim como ele, não abaixa a cabeça, entendeu? Ele tem carisma. Tem carisma. E a gente vai lá, por exemplo, tem uma festa na faculdade, ele não vai ficar com vergonha de pegar na minha mão, ele vai me apresentar pra todo mundo. Lógico. Então é isso, entendeu? Tipo, a gente não tem Tem nenhuma que ter vergonha de vergonha. ocupar o espaço de vocês, né? Porque todo mundo pode ocupar, porque a gente não pode, né? Então eu não vou deixar de ocupar. E quem não gostou, posso fazer. Aí cada um que lute com a sua. Aí Cada um lute, tem né? suas Aí cada um que frustrações, lute, né? trabalha na terapia, Não, não sei. pelo amor de Deus, né? O que mais? Não, eu achei sensacional, né? Eu ia falar uma grande besteira aqui. Posso? Quer falar? Pode Posso? falar. Fala, né? Eu me Fala. sinto um grande hétero gay. Eu amo, gente. Um hétero Vamos gay. falar Essa dos é a héteros primeira... gays. Cara, me É uma conta grande a primeira besteira, não? vez que eu ouvi falar, eu sou um hétero gay. Me conta mais. Os héteros gays são incríveis, tá? Assim, são muito raros. Eu não sei se eu cheguei nesse nível ainda, mas O que comem? Onde vivem? dentro do que o Elton tava falando, É, as coisas. Basicamente, ele não tem nenhuma vergonha de estar com a gente, entendeu? Nenhuma vergonha de alguém chegar e falar, nossa, você tá parecendo gay porque você tá andando com ele. Não tem, não existe isso. Entendeu? A gente fala que são os héteros açucarados. Héteros açucarados? É. Aí, tá vendo? Eles Então são hétero não falei uma açucarado. grande besteira. Não, são os héteros açucarados. Porque eles têm essa questão de, assim, primeiro, não tem preconceito nenhum. Entende, né? Que pessoas são pessoas e que temos uma pluralidade, né? Então, assim, você consegue viver tranquilamente com a gente, entendeu? Não tem vergonha de estar com a gente. Muito pelo contrário. Assim, os meus amigos, eu tenho, sinceramente, eu acho que eu tenho muito mais amigo hétero do que gay. E todos eles, eu tenho certeza que fariam tudo por mim. Entendeu? Se tivesse um linchamento, eles iam entrar e me proteger, assim. Então, assim, tem pessoas ainda, né, que
que vale a pena, assim. Eu acho que o preconceito, ele que acaba estragando tudo, no final das contas, né? Uma doutrinação ali que acontece. Eu acho que quando as pessoas acabam saindo um pouco disso, e eu vou até usar um exemplo aqui, que foi meu pai, né? Meu pai era uma pessoa muito preconceituosa. Muito preconceituosa. E bastou ter uma conversa com ele e explicar. Falei, olha, o que você conhecia sobre esse assunto não é a realidade, entendeu? Foi uma coisa deturpada lá de trás, que você absorveu porque você viveu do jeito que você viveu. Só que agora é diferente. Eu acho que é uma oportunidade de você viver esse outro lado, de você aprender e conhecer também. E ele abraçou. Levava meu pai em bares gays, tá? Do preconceito, querendo sair matando todo mundo, aí comigo nos bares gays. Ele cantando e dançando, aí ansiei. Entendeu? Então é muito preconceito, ele estraga mesmo. O preconceito é uma coisa que assim, é sobre isso que é a luta, é o preconceito. Aí a partir disso, a gente consegue ter pessoas maravilhosas, que conseguem sair disso. Vocês têm filhos? Pretendem ter filhos? Não, não, a gente não tem. A gente tem um gatinho. Ah, adoro. É o nosso filhinho. Raiz de pet. A gente fala que a gente não consegue nem cuidar da gente direito quanto de uma criança. Assim, pra mim sempre foi, na verdade, uma vontade. Ela tá passada. Mas eu acho que, eu não sei se eu gostaria de ter agora, sabe? Não sei. Talvez no futuro. Talvez no futuro. Acho que a gente muda tanto, né? Então eu fico isso, então. Pode ser, vai chegar um momento que eu talvez queira ter, né? E eu tenho, assim, já falei que se eu tiver, eu vou adotar, né? Obviamente. Eu acho que tem muita criança precisando, sabe? De carinho, de afeto. E eu acho que seria muito legal. Mas eu acho que eu preciso estar muito bem equilibrado, assim, né? Claro. É que eu falei porque eu acho importante, né, a gente ter isso também, porque são outras formas de criação, né? Não ser crianças, hoje em dia, claro, casais héteros também já estão doutrinando melhor aquela criança, ensinando simplesmente, né? Eu lembro, posso contar um negocinho aqui? Eu lembro uma coisa muito rápida, tá acabando? Já estourou, já estou Jura, aqui já pra estourou? Ai, meu Deus, é rapidinho. Uma coisa muito linda, né? Assim, eu tinha, na faculdade, tinha um amigo gay maravilhoso. Um dia eu tava no sítio dele com meu filho bem pequenininho, assim, né? E aí, ele beijou o namorado na piscina, meu filho veio correndo contar pra mim: mamãe, fulano beijou fulano na piscina. Eu falei, ih? Ele falou, pode? Eu falei assim, ué, tem menino que beija menino, menina que beija menino e menina que beija menina, tá tudo bem. Ele, tá bom. Tem menino que beija menino e menina, tem menino que beija... Aí, tá bom, ele foi pra piscina. E depois eu tava apresentando uma peça de teatro e a gente foi comer aqui na Bela Paulista depois da peça. Chique. Com várias... Chique. Uma tia super preconceituosa. E na Bela Paulista, um casal homoafetivo se beijou. Aí a minha tia falou assim, eu não tô acreditando. Ele, tia, tem menino que beija menino, menina que beija menina e menina que beija menino, tá tudo bem. Aí ela olhou assim, nossa, que educação que você deu pro seu filho. A criança dando um fecho, né? Eu falei, que ótimo, né? Pois é. E assim, foi maravilhoso isso, assim, porque é isso, é você criar de uma forma livre, tipo assim, você não gosta, meu Deus, beijaram, não, é normal. E criança absorve muito isso, né? Eu, assim, a minha briga interna até eu entender, né, que eu era gay mesmo, foi isso. Eu falei assim, mas eu não posso, né? Eu não posso, eu gostei. Gente, minha mãe me conta que eu cheguei na escola uma vez, o menino veio e fez assim, pá, na minha cara. E eu cheguei, mãe, o menino fez assim, na minha cara. Ela, sério? Aí eu falei, mas ele é tão lindo. Eu tinha 4 anos, eu não lembro disso. Amei. Ela falou, aí você falou. E aí eu falei, aí eu já entendi tudo, né? Só que eu não consegui te blindar, ela falou, né? Nesse caminho, assim, até entender tudo. Mas assim, a criança, ela já entende um pouco da sexualidade dela, né? Nessa infância. E aí começa isso, fala direito. Ai, por que você tá falando fininho? Abaixa essa asa, sabe? E aí você vai se encolhendo, se petrificando, entendeu? Quando você já tira isso, né? Fala assim, nossa. Aí você cria a melhor pessoa do mundo, entendeu? Seu filho vai ser incrível, com certeza. Ele já é grandão, ele tem 26, vai fazer 26. Sério? Ai, deve ser maravilhoso. Ele é maravilhoso, foi fazer teatro também, é da produção audiovisual. É. Já foi explorado aqui pelo Ávido, já trabalhou aqui. Você reclama, gente, quando você... Não vou falar que não queria expor em público, não, você já reclamou dele também, mas tudo bem. Não, ninguém é perfeito, né, gente? Mas é um orgulho, meu amor. É um orgulho aqui. Exatamente. Mamãe te ama, bebê.
É isso, a gente precisa encerrar então, tá tão Eu acho gostoso, que a é gente muito precisa carisma. encerrar, né? Ó o Precisa, Lucas, ó lá, Ai, ó Lucas, lá. arma uma louça, O Lucas cara. é do mal. Olha. Parece o Darth Vader. É quase um vapo, É, assim, exato, né? Tá boa, tá boa. Então Lá eu vou os deixar caras têm você 20. finalizar, já que eu Eu? iniciei o programa, claro. Tá bom. Eu tinha uma coisa pra falar, mas aí agora eu me perdi. Era uma coisa em relação ao... Você é um hétero gay lindo. Hã? Você é um hétero gay lindo, não é Isso- um bichinho, não é um hétero bichinho. Não, mas acho que era isso, eu não vou lembrar agora. Era relevante, mas foi embora. Posso encerrar? Primeiro agradecer o Elton por aceitar nosso convite. Gratidão demais por participar, aceitar aqui, né? Conversar e expor todo esse papo aí. E antes de encerrar, saber o que você achou da conversa, saber o que você achou de estar nesse papo no meio da rua aqui na Paulista e tal. Gente, primeiro eu queria agradecer, foi muito legal. Nossa, relembrei coisas aqui que, olha, tirei aqui do baú, que eu não lembrava, adoro eu amei. Foi muito gostoso. E eu acho que é muito importante, na verdade. A gente tá aqui conversando, as pessoas estão olhando, isso dá uma importância, dá um peso pro que acontece aqui, né? E o trabalho de vocês, enfim, é maravilhoso, né? Vocês trazem todos os contextos, todas as histórias. E que continue assim, que é um ótimo trabalho. E eu tô muito feliz de ter participado. Obrigado, Rê. Ai, eu amei. Ele todo nervoso, tá soltinho. O pessoal, soltinho. eu acho assim, ó, o pessoal chega aqui e fala, não porque eu tô nervoso, porque não sei. A hora que senta aqui. Falei pra ele, relaxa que eu sou morte. Aí vai. Relaxei. E é isso, gente. Vou encerrar aqui. Vocês querem. Posso encerrar? Beleza? Tá de boa? Tá bom. O Lucas nem se manifesta mais. Tipo, ele tá assim, faz o que quiser. É isso, galera. Mais um Papo de Rua finalizado. Um papo incrível aqui com esses dois maravilhosos. Segue a gente no Instagram, YouTube e Spotify. E dá like, curte, comenta, gera polêmica, fala besteira que a gente adora comentar. Lembrando que o programa também vai pra TVT. Exatamente, programa na TVT e gratidão demais. Obrigado, gente. Papo de Rua. Beijo cheio de carisma. Salve, salve, pode cair, seja ruazeiro. Papo de rua, som de maloqueiro curioso. Fala alto, fala torto, fala tudo que viveu. Quem não tem voz aqui ganhou, o bairro inteiro entendeu. Salve, salve, pode cair, seja ruazeiro. Papo de rua, do sofá pro mundo inteiro. Salve, salve, pode cair, seja ruazeiro. Papo de rua, cai a noite, sobe a pauta, quem não quer a mente posa, sério. Nós erra rindo, acerta gritando, transforma a causa em comentário. Tem crush, tem corre, tem corte, tem conselho que ninguém pediu. Mas o play bate na cesta como se fosse encontro Brasil. Salve, salve, pode estar, esteja ruazeiro. Papo de rua, som de maloqueiro curioso. Fala alto, fala torto, fala tudo que viveu. Quem não tem voz aqui ganhou, o bairro inteiro entendeu. Salve, salve, pode estar, esteja ruazeiro.